nossa querida igreja que está aqui e a querida igreja que está lá. Nós temos hoje uma pequena multidão, igrejas lotadas que estão conosco, e eu louvo o nome de Deus por isso, bendito seja o nome do Senhor. Meu bem, eu não sei se você pode dar um closet aqui, para que o pessoal possa ver toda a igreja. Eu queria que vocês fizessem assim para os irmãos que estão ouvindo vocês. Tem uma pequena multidão, vamos lá? Juntos, olha aí, ó. Isso daqui é uma saudação para vocês, viu, queridos, que estão conosco dentro do grupo. Louvado seja o nome do Senhor, que é a nossa igreja itinerante, a nossa igreja que está lá, sentadinha na casa, escutando. Silonita, Francisca, nossa querida Luciana, Elisonete, Patrícia, Ana Paula, eu sei que eu não posso falar o nome de todo mundo, Cleide, Juraci, Lara Guimarães. Nós estamos hoje aqui com um grupo lindo. É o pessoal que veio... Nossa, vocês estão até de uniforme. Que bonito, parabéns, muito lindo. Eu imagino o trabalho... Cleiton, pode dar uma desligada aqui para mim? Eu imagino o trabalho que deve ter dado fazer toda essa roupa, arrumar tudo, pérolas e diamantes. Louvado seja o nome do Senhor. Nós brilharemos na cidade de Deus, não é? Sim ou não? Sim. Vamos brilhar na cidade do Senhor? Vamos fazer dar certo? Faremos parte da cidade de Deus. Deus é muito bom. Deus é muito misericordioso, muito bom para nós. E vocês que estão em casa, queridos irmãos que estão conosco, amigos queridos que fazem parte desse momento especial, eu louvo o nome de Deus por vocês, tá bom? Eu estou vendo aqui que nós vamos chegar entre um grupo e outro. Eu nunca lembro o jeito de entrar no outro grupo, viu, meu bem? Eu nunca sei, são dois grupos. Temos aqui uma quantidade, eu acho que nós vamos chegar perto de 1000 pessoas pela graça e poder do Senhor. E o Senhor Deus é muito bom, que nos ajuda a abrir a palavra. É uma igreja muito grande que Deus tem aqui e lá, ouvindo nessa hora. E que todos vocês que ainda irão ouvir este sermão, que sejam abençoados, que o poder de Deus aconteça na nossa vida. Pegue a sua Bíblia agora. Não deixe de pegar a Bíblia. Por favor, todo mundo, alunos que estão aqui, isso é aula pura agora, tá bom? É uma aula de teologia. E aos queridos que vieram, é um sermão que Deus preparou para todos nós como igreja. Pegue a sua Bíblia, segundo no livro de 1 Timóteo, primeiro, tá? Vai lá, pega a palavra de Deus, nós vamos dar uma percorrida aqui em várias partes. 1 Timóteo, capítulo 1, nós vamos ver ali algumas situações interessantes que nosso Deus gostaria que entendêssemos. Todo mundo abriu? Você que está em casa, querido irmão e querida irmã, meus amados que estão me ouvindo, Deuselina, Cláudio Brito, Deus te abençoe, Cláudio, você e sua família, Maria Rosilda, Fran Ramires, um abraço, vocês estão assistindo de Campo Grande, Mato Grosso, Anjo Perfeito Amigo, que interessante esse nome, Deus abençoe você, viu? Um abraço grande, Arca Araújo, sim, estaremos orando pelos seus filhos e netos, estamos juntas, Alessandra Fonseca, Eneilda Borba, um abraço, Alessandra Lima, Deus fortaleça vocês, tá? Um abraço, Lúcia Sena. Que seja um excelente sábado para todos vocês, na glória e na misericórdia de Jesus, o nosso Redentor. Que o poder de Deus se estabeleça em nossa casa e fortaleça seus filhos na grata misericórdia de Jesus, o nosso Redentor. Não estamos sozinhos nessa batalha, o Senhor Deus está conosco e devemos estar envolvidos de alguma forma na grande missão que Deus tem para nós como povo. Abriu a sua Bíblia? Todos abriram? Eu gostaria de ler com você a mensagem que o Espírito de Deus nos traz hoje. É uma palavra muito forte. O que o Espírito de Deus traz para nós hoje é uma palavra muito forte. Eu acredito que tem implicações de grande alcance. Eu acredito que ao lermos o que vamos ler, o que vamos estudar na palavra de Deus, pode mudar muita coisa em nossa vida. E eu quero que você ouça com muita atenção, porque é uma mensagem que não é frequentemente pregada, mas desesperadamente necessária. 1 Timóteo, capítulo 1, os últimos 3 versículos do capítulo 1,
O texto começa no verso 18, e eu preciso comentar com você o que está ali. Diz assim: este mandamento te dou, filho Timóteo. Peraí. Paulo está dizendo para quem o quê? O que ele está dizendo? Para Timóteo. Está dando para ele uma ordem, sim ou não? Em algumas Bíblias diz ordem, em algumas Bíblias diz mandamento. Esse mandamento eu te dou, Felipe. Para quê? Olha o que ele está dizendo. Olha isso aqui. Que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por eles boa milícia, conservando a fé, a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio da fé. E estes, entre eles, foram Himeneu e Alexandre, os quais eu entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Como é que é? O que você acabou de ler? O que você acabou de ler que Paulo, aquele que tinha sido mandado aos gentios, Paulo, aquele que tinha sido envolvido com a verdade do evangelho, levado e trazido do paganismo, de um cristianismo errado, para salvar os gentios, diz para Timóteo: aprenda a entregar pessoas a Satanás. E ele deu o nome a essas duas pessoas. Qual o nome das duas pessoas que foram entregues a Satanás? Qual era o nome? Nós acabamos de ver em 1 Timóteo 1,18 em diante uma situação pavorosa, que traz pavor. O que significa isso? Ser entregue a Satanás. Himeneu entregue a Satanás, e um outro chamado Alexandre também foi entregue a Satanás. Queridos irmãos, um pensamento terrível, uma realidade aterradora, mas que a igreja deve entender. Satanás, o inimigo de Deus, o que odeia o bem, o mentiroso, assassino, demônio, líder das forças demoníacas, desprezador de Cristo, demônio infernal que vive para destruir tudo que Deus designa, será finalmente enviado ao lago de fogo para ser destruído para sempre. Este Satanás, o criador dos pervertidos, aquele criador de loucos e criminosos, devastador de famílias, criador de caos. Imagine, a palavra de Deus diz que alguém entregou seres humanos a ele. Por que Paulo diz que tem seres humanos entregues a Satanás? E Paulo ainda deu o nome destas pessoas. O que aconteceu a estas pessoas? Por favor, eu quero que você pense isso agora. Não é a primeira vez que isso acontece na Bíblia, quero lhe dizer. Pode passar despercebido aos nossos olhos, mas não foi só uma vez. O próprio Paulo já usou essa mesma informação em Coríntios. Ele disse para as pessoas que estavam vivendo imoralidade em Coríntios, sejam entregues a Satanás. Você já parou para pensar? Para ser entregue a Satanás, devemos antes supor que estas pessoas estavam em pecados terríveis. E se eu disser para vocês que algumas pessoas não estão em pecados terríveis abertamente, mas Deus as entrega a Satanás pelo que elas vivem internamente. Internamente. E hoje nós vamos estudar sobre estes casos. Nós sabemos que a palavra de Deus diz que o mundo jaz, mas o Senhor Jesus vem e resgata. E existe uma coisa poderosa que vocês precisam pensar. Existe uma coisa muito linda que eu gostaria que vocês pensassem. Quando Deus nos traz, nos tira da nossa miséria, Ele nos coloca numa comunidade redimida. O que é uma comunidade redimida? Pessoas que jazem no maligno, quando vêm para dentro da comunidade redimida, eles recebem os respingos da glória de Deus. Como é que eu sei disso? 1 Coríntios capítulo 7. Abra rapidinho você que está aí, para você entender uma coisa tremenda, que para mim tem sido uma bênção muito grande quando eu penso em como eu vivo,
como eu estou e como é que eu, pela graça e poder de Deus, estou envolvida com os crentes. Olha o que Deus diz aqui. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 7. Tente não conversar. Só abra a Bíblia em 1 Coríntios 7 e veja o que Deus diz aqui. Por favor, para que você entenda a coisa linda. Olha aqui, 1 Coríntios 7. Você vai se assustar com o que você vai ler agora. A comunidade remida, a comunidade redimida, a comunidade do Senhor abençoa quem é mau, sim ou não? Sim ou não? Sim. Quer ver isso? 1 Coríntios 7, verso 13 e 14. Olha o que Deus diz. Se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é o quê? É santificado por quem? Pela mulher crente. Olha que coisa interessante. E o marido é santificado então. Olha que coisa linda. Vocês podem imaginar um marido descrente vivendo com uma mulher crente. Quem que é santificado? Responda. Então a comunidade dos redimidos abençoa outras pessoas? Sim ou não? Vocês não têm ideia como é sério para mim viver aqui nesta comunidade. Ao redor aqui nós temos várias pessoas que já receberam a verdade e não a quiseram. Foram visitadas mais de 50 vezes. Todos os anos, nesses 15 anos, nós fazemos pequenos grupos e as visitamos, e insistimos, e pedimos, e imploramos, e falamos, e fazemos programas, e tentamos trazê-las para a igreja, e lutamos por elas, por todas elas. E o que acontece? São bem poucos que vêm. Mas vocês sabiam que a comunidade é abençoada por causa desse lugar? Os respingos da glória de Deus caem nos lugares onde a gente mora. Onde é que você mora? Ao redor da sua casa é abençoado por sua vida. Você sabia disso? Isso é bíblico, saiba disso. A comunidade remida abençoa as pessoas aonde vivem. Mas o texto de Paulo a Timóteo diz que pessoas são entregues a Satanás. Você já parou para pensar isso? Como? Preciso estudar com você alguns detalhes a mais para que você entenda. Na Bíblia nós encontramos alguns personagens. Jó. Jó foi entregue nas mãos de Satanás, sim ou não? Sim. Sim. Mas com um propósito diferente do que Paulo estava fazendo. Olha a vida de Jó. Sabe quem era Jó, queridos? Deixa eu comentar uma coisa com vocês para que vocês se assustem. Jó não era simplesmente um homem. Ele não era só um homem bom. Ele era o melhor dos homens na terra. Eu vou explicar para vocês. Jó não era um homem bom, ele era o melhor homem da terra. É mais do que ser um homem bom. Era um homem íntegro, honrou a Deus, temente a Deus, com o qual o Deus eterno enfrentou o diabo. Já pensou um negócio desse? Deus pegar um ser humano na terra, o diabo desafiando a Deus, Deus falando, fica tranquilo, você já viu meu servo Jó? O diabo teve que calar. Pode imaginar um negócio desse, o diabo teve que ficar quieto. Queridos, você não tem ideia o poder de alguém identificado como servo do Senhor. Você não tem ideia do poder que existe em alguém identificado como servo de Cristo. Alguém identificado numa comunidade redimida, mesmo que seja apenas exterior, encontra um refúgio aqui, longe das garras do diabo. Aqui é um refúgio, longe das garras de Satanás. Amém. A sua casa pode ser um refúgio, longe das garras de Satanás. Satanás não tem poder total quando existe um crente perto. Quantos de vocês sabem disso? Senhores, eu preciso contar um negócio de uma mulher que veio aqui. Eu vou falar bem rápido, só para vocês se assustarem. Ela veio aqui em casa e nos contou que ela tinha que pegar o ônibus num certo local, e eu quero que você que está, por favor, aí junto conosco, ouvindo esse sermão, preste atenção. E ela tinha que parar num certo local para pegar ônibus todos os dias. E no local da parada de ônibus, atrás dela, atrás da parada de ônibus, tinha ali um centro de umbanda. E eles estavam com os atabaques tocando. Ela disse que ouvia aquele som e ficou em oração ali na parada de ônibus.
De repente saiu uma pessoa lá de dentro, o ônibus dela demorava. Alguém saiu de dentro e falou: a senhora não pode pegar o ônibus no próximo ponto, por favor? Ela falou: por quê? Ele falou: porque os espíritos não conseguem descer enquanto a senhora está aqui. Vocês sabem o que significa isso? Vocês sabem o que significa isso? Você não tem ideia do poder que existe ao redor da sua vida. A proteção do Deus eterno. Quando alguém é trazido para o local de Deus, quando alguém é trazido para o local dos remidos, é terreno santo. Então não adianta, qualquer intriga, qualquer miséria, morre num lugar desse. Nós temos que pensar nisso. Olha que coisa tremenda. Pois na igreja, quando Deus derrama suas bênçãos sobre os verdadeiramente redimidos, isso respinga em alguns dos redimidos que se encontram talvez exteriormente remidos. Você entendeu isso? Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Agora, ser entregue a Satanás é pegar um crente incrédulo da família dos remidos e entregar no pior local que existe. É tirar alguém deste lugar de paz, é tirar alguém desse lugar de bênçãos, é tirar alguém desse lugar de proteção e entregar na mão do inimigo, aquele que é o pai dos assassinos, aquele que pode qualquer coisa pelo lado mal. Já imaginou que triste é ser entregue a Satanás? E Paulo instrui Timóteo dizendo: entregue-os a Satanás. A quem? Alguns nós encontramos que saem do refúgio maravilhoso, deste lugar de proteção para os crentes, um lugar até onde os incrédulos são abençoados. Um lugar até onde o quê? Até os incrédulos são abençoados. Um lugar onde as pessoas recebem bênçãos. Uma quantidade de refúgio que é a bênção de Deus. E Deus diz: é para tirá-los daí, do lugar de refúgio. Jó sofreu na mão desse inimigo. O que aconteceu com Jó? Como é que foi? O que aconteceu, senhores? Se vocês lembrarem da situação, foi terrível. Ficou cheio de feridas, sem um filho, sem absolutamente nada, jogado, doente. Diz que ele tinha cânceres da cabeça aos pés. A mulher dele vira e diz para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele diz assim: como louca falas a mim. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor, diz ele. E não blasfemou com a sua boca. E o céu inteiro olhando, o céu todo olhando e vendo alguém sofrendo de uma forma correta. Foi ou não foi, senhores? Tinha sido entregue a Satanás. Outro que foi entregue também. Lembra que Cristo Jesus disse que foi o Espírito Santo que o levou ao deserto para ser tentado por quem? Quem o levou na frente do diabo? O Espírito Santo. Olha lá, Paulo tinha um espinho na carne também. Lembra disso, sim ou não? Diz que era um mensageiro de Satanás durante toda a sua vida. Essa é uma coisa que pode acontecer com gente boa, mas com um propósito celeste. Com um propósito celeste. Em todos estes casos aqui, ó, olha lá. Jó, o próprio Jesus Cristo, Paulo tinha um espinho na carne. Jesus disse que Pedro tinha sido cirandado. Lembra? Ele falou: ó, o diabo me pediu você. Foi ou não foi? O que isso leva você a pensar? Você não acha que você acabaram de falar? Queridos, é isso mesmo que vocês ouviram. Jesus disse: o diabo está cirandando você, Pedro, mas eu roguei por ti. Ele está pedindo você. Como é que o diabo pede alguém? Como é que o diabo diz: me dá aquela pessoa? Me dá. Por que o diabo se sente no direito de pedir um remido ao Senhor? Aproveitando o quê? O que é que acontece com um ser humano? Todos estes sofreram, foram entregues na mão do inimigo por um propósito quê? Celestial. Por um propósito celestial. Gente que sofre por propósito celestial, de que maneira? Olha só, lembra de Apocalipse 7? Que mostra os redimidos que sofreram muito na mão do inimigo de Deus. Estão lembrados ou não? Durante a Idade Média nós vimos um monte de gente sofrendo por causa do inimigo do Senhor. Gente que até morreu nas mãos de Satanás por causa de propósito celeste. Então é possível que Deus entregue uma pessoa
nas mãos de Satanás com um propósito santo. Sim ou não? Mas tem gente que Deus entrega nas mãos de Satanás para destruição. Sim ou não? Sim. Olha aí, os dois que nós acabamos de ver. Lá é muito interessante a gente saber por que esses dois, Himeneu e Alexandre, foram entregues nas mãos de Satanás. Uma pessoa que faz uma imitação da bondade de Deus, imitação das coisas do céu, imitação da vida com o Senhor. É muito interessante a gente perceber que o jeito que Deus trabalha neste assunto é muito diferente do que a gente imagina que um ser humano é capaz de ser visto diante de Deus. Por que Paulo se sentiu na liberdade de dizer, estes dois homens têm que ser entregues a Satanás? Por quê? Preciso comentar uma coisa com vocês. Himeneu e Alexandre foram entregues a Satanás não para que pudesse Deus provar a verdade e a fé deles, como no caso de Jó. Não para provar que ele continuaria servindo a Deus, como o caso de Paulo, com aquele espinho na carne. Não para provar que Jesus venceria qualquer coisa, como nas tentações do deserto. Não para, de alguma forma, trazer algum benefício para a igreja. Foram entregues a Satanás para que eles começassem a pensar em humildade e dependência de Deus. Não para receber a coroa da vida. Foram entregues a Satanás para julgamento. Pessoas julgadas enquanto estavam vivas? Sim. Pessoas entregues ao diabo mesmo em vida? Sim. É possível alguém ser entregue a Satanás estando em vida comigo e com você? Você quer ver um caso? Lembra de Saul? Saul foi entregue aos demônios. Foi ou não foi? Irmãos, agora eu preciso que você tenha muita atenção. Quem era Saul antes de ser entregue aos demônios? Quem que ele era? Tá bom, antes de ser rei em Israel, o que ele era? Ungido do Senhor. Antes de ser, olha que coisa tremenda, rei, ele foi primeiro ungido para ser rei. Foi ou não foi, senhores? E antes disso ele era da comunidade remida? Sim ou não? Era. Entre o povo de Deus, ele foi tirado dali. Irmãos, imagine que coisa linda, tirado do povo de Deus para guiar o povo de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, cuidado quando sobre você existe a responsabilidade de guiar o povo de Deus. Mas aí o que ele começou a fazer? Vamos dar uma olhadinha na vida dele? Vamos ler aqui. Ele tinha julgamentos precipitados. O que é isso, julgamento precipitado? Eu tomei um susto nisso aqui. Meu bem, quando eu paro para pensar em nossa responsabilidade como família, como líderes dessa casa, de um grupo de missionários, uma responsabilidade imensa, como quem serve ao Senhor, cuidado com os julgamentos precipitados. Quando eu li isso aqui sobre Saul, eu tomei um susto. A razão pela qual o demônio tomou conta dele totalmente, ele tinha julgamentos o quê? O que é um julgamento precipitado? Eu quero que você me ajude. Bora. Você que está em casa também pode falar. Bora. Sem pensar, fica julgando as pessoas. Sim ou não? Imagina, a gente chama isso em psicologia de inferência. A gente olha uma situação e fala, isso aí é bem assim. Só que não é daquele jeito. Vocês entenderam como é sério isso? O Senhor Deus disse que Saul tinha julgamentos precipitados. E ele tinha decisões tomadas por pressões. Sabe quando a gente está em pressão? As decisões que ele tomava quando estava em pressão eram estúpidas. Isso aqui não são palavras minhas, tá bom? Decisões quando ele estava em pressão. Quando você está em pressão em casa, que alguém te pressiona, que alguém incomoda, como são as suas decisões? Bora. Quando alguém te pressiona, quando alguém te amarra, quando alguém te judia, quando alguém te incomoda, quando alguém faz maldade com você, como é que ficam as suas decisões? Diz que Saul, quando ele era pressionado, as decisões dele eram estúpidas. Caiu em orgulho profundo. O que é orgulho? O que é orgulho, gente? Eu não mudo e acabou. Orgulho profundo. O que mais? Ele desprezava Samuel. Gente, eu nunca imaginei pensar sobre isso ao estudar esse sermão. Saul desprezava Samuel. Era ou não era?
Quem que era Samuel? E por que Saul desprezava Samuel? Porque Samuel falava que ele não queria vir, achava Samuel um chato, desagradável. Vocês podem imaginar um negócio desse? Saul desprezava Samuel. O que mais? Desejava controle unilateral. Não quero que ninguém me diga o que eu tenho que fazer. O que mais que ele fazia? Assumir o papel de sacerdote. Ele podia assumir o papel de sacerdote? Não. Ele não foi chamado para isso. E eu vou dizer uma coisa a você que está me ouvindo. Nós costumamos falar mal dos pastores. Só que você não é pastor para saber como é. Você gostaria de assumir o lugar deles? Saul fez isso. Saul assumiu o lugar do sacerdote. Disse, eu vou fazer do jeito certo. Vestiu a túnica de sacerdote, foi lá e mandou trazer todos os tipos de sacrifícios e disse, eu vou ser o sacerdote agora. O que Deus fez? Cuidado quando Deus tira a mão. O que mais que fez? Ele se tornou ganancioso. Gente, é um negócio terrível pensar nisso. Ganância, desejo de... Olha, o que mais? Procurou a pitonisa de Endor. E por fim, o que ele fez? Se matou. Que vida miserável. Outra coisa tremenda. Olha, ele era chamado na Bíblia de o egomaníaco. Ele não conseguia lidar com a vitória dos outros. O que ele fez quando alguém disse assim? Olhe bem, olha que coisa terrível. Saul, quando ouviu o pessoal dizendo assim de Davi, Saul matou milhares, mas Davi matou quantos? Aí o que ele sentiu? O que ele sentiu? Inveja, porque ele não podia ver que alguém era melhor que ele. Ele, na hora que via alguém melhor que ele tentava diminuir essa pessoa. O que ele fez? Enquanto Davi estava na mão uma harpa, o que ele tinha na mão dele? Uma lança. Olha que coisa terrível. Enquanto Davi tinha na mão uma harpa, Saul, endemoniado, tinha o que na mão? Uma lança. Ele não suportava de jeito nenhum que alguém parecesse grande na frente dele, que alguém fosse maior que ele, que alguém tivesse algum benefício maior do que ele tinha. Gente, quando eu paro para pensar nisso, eu fico impressionado. Olha bem, abre seu ouvido agora. Abriu? Todo mundo prestando bastante atenção agora, ó. Este homem aterrorizado por demônios. Quem que era esse homem? O que é aterrorizado por demônios? Cercado, atormentado. Ó, olha isso aqui. A história de Saul, o homem atormentado, vai de mal a pior. Quando esse demônio foi dado a ele, e ele foi entregue a Satanás, mesmo que estivesse sob o Espírito do Senhor, mesmo tendo sido parte do povo de Deus, olha isso aqui, do povo da aliança de Deus, ele conhecia e sabia o que significava isso. Ele havia conhecido a proteção do povo da aliança. Conhecia ou não conhecia? Ele havia comido comida especial que o povo de Deus tinha trazido. Ele havia conhecido a proteção que advém de estar dentro da estrutura que Deus tem derrado sobre o seu povo. Mas agora, este homem foi expulso. Foi expulso ou não foi? Sim ou não? Sim. Nos cômodos do céu ele foi expulso. Quando ele viu que Deus não mais o ouvia, ele correu para pedir ajuda para quem? Pitonisa de Endor. E aí ele mandou matar. Olha o que uma pessoa é capaz de fazer. O diabo se deleita em irritar homens sob seu comando. Você já percebeu que todo endemoniado não fica em paz? Todo endemoniado fica como? Agressivo. Não existe um endemoniado que fique calminho. Todo endemoniado fica como? Agressivo, bravo. Cuidado. Santificação de Deus é amor. Santificação do demônio é o ódio. Santificação do demônio é ódio, ressentimento, raiva. O diabo tenta e aflige, judia, incomoda para a pessoa continuar numa situação ruim. Outra pessoa que entrou numa situação difícil, quem foi? Judas. Lá em Judas, em São João 13, verso 27, diz que o diabo entrou nele. Irmãos, pode imaginar um negócio desse.
Quando Judas saiu da ceia, olha a linguagem que foi usada. Diz que ele foi energizado por Satanás. Gente, o que é isso? O que é energia? Força. Agora imagine alguém energizado pelo diabo. Diz que quando ele saiu da ceia, ele tinha saído de onde? Do lugar dos remidos, do lugar dos bons, do lugar dos protegidos por Deus. E foi para onde? Para encontrar o homem que lhe deu algumas moedas. Foi ou não foi, gente? Sim ou não? Sim. Todos que saem do meio do local energizado por Deus vão ser energizados por Satanás. A energia que Deus quer trazer sobre você, querida pérola e diamante, a energia que Deus quer trazer sobre a sua vida, o diabo pode roubar ela e fazer com que você seja energizado pelo poder de Satanás. Foi assim, senhores. Judas e Saul saíram do lugar abrigado e protegido por Deus, do lugar abençoado, para ir para onde? Para as garras do inimigo. E como isso acontece? Eu preciso explicar uma coisa para vocês. Lembra de Ananias e Safira? Quantos de vocês lembram de Ananias e Safira? Quantos se lembram? O que aconteceu com eles dois? Embora, eu quero que vocês lembrem agora. Espera aí, vamos lá, vamos falar. Morreram porque mentiram. Espera aí, eu também minto, vocês mentem. Por que é que a gente não morre? Bora, eu preciso que vocês pensem sobre isso. Fizeram um voto para Deus e mentiram sobre esse voto. Gente, eu preciso comentar uma coisa. Todo mundo agora, ó, acordado, hein? Ninguém dormindo, presta atenção. Preciso dizer uma coisa a vocês. Hoje, quando passou aqui o Provai e Vede, vocês lembram? Como foi a história do Provai e Vede? Foi de um rapaz que saiu para viagens e para conhecer algum lugar, foi isso? Não. Qual foi aquilo que o rapaz saiu para fazer? Missão. O que é missão de verdade? Aquilo que foi mostrado aqui hoje de manhã. O que é missão? Ele saiu do seu lugar, correu no meio de gente que não queria, sofreu fome, dificuldade, só tinha banana para comer e flor de banana. Foi ou não foi? Não saiu com dinheiro dos outros. Foi isso ou não foi, gente? Saiu para fazer um trabalho e lutar, viver entre as pessoas pobres, miseráveis. Lembra que ele falou que o cheiro de cigarro era horrível? E ficou ali lutando até conseguir os primeiros conversos. Lutando. Isso é missão. Algumas pessoas dizem assim, eu vou passear, vou conhecer tal lugar, eu vou numa missão. Isso não é missão, isso é mentira. Isso é o mesmo que Ananias e Safira fizeram. Promete para Deus uma coisa e no fim faz o quê? Outra. Ananias e Safira, a palavra de Deus é assim, por que Satanás encheu o seu coração? Satanás encheu o seu coração. Olha que coisa horrível, imagina Satanás enchendo o coração de alguém. Obrigada, meu filho. Obrigada, irmão Antônio, muito obrigada mesmo, viu? Então, creio que o Senhor entregou a Satanás e Satanás encheu o coração dele. Sim ou não, senhores? Quando eu paro para pensar aqui, isso é um negócio tremendo. 2 crentes que mentiram ao Espírito Santo. E que combinaram entre si. Vamos combinar aqui? Vamos combinar. A esposa e o esposo combinaram. E aí o primeiro veio e mentiu e caiu duro, não foi? Enterraram ele. Daqui a pouco ela chegou, foi perguntado a ela, ela mentiu de novo, não foi? E aí o que aconteceu com a coitada? Morreu também. Gente, isso dá dor no seu coração? Dá dor no meu coração. Isso me dói. Olha o que eu vou ler para você aqui, ó. Presta atenção. Para quem fala uma coisa, abre o ouvido, abriu? Para quem fala uma coisa para Deus e mente para ele, é digna de morte. Digna do quê? Não prometa a Deus uma coisa que você não vai cumprir. Se prometer ainda que morra, cumpra. Porque o que vai ter é pena de morte. Há momentos em que Deus entrega as pessoas para Satanás usar este poder. Nesse caso foi o que aconteceu. Foram entregues por causa do pecado. No caso de Judas, um incrédulo. No caso de Saul, um outro incrédulo. Mas no caso de Ananias e Safira, eram crentes. Entregues a Satanás para um castigo. Irmãos, eu tenho observado no meu próprio ministério coisas tremendas. E eu preciso comentar com vocês. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 5. Rapidinho.
Eu tenho observado no meu ministério algumas coisas que eu quero que você que está aí online, por favor, você que está online agora, de todos os 2 grupos, eu acho que nós estamos chegando a 1000 pessoas pela graça e poder do Senhor. Quero dizer para vocês, em nome do Filho de Deus, que abra agora a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 5. Por favor, observe o que nós vamos ter aqui. 1 Coríntios 5, para que você entenda a seriedade. Olha o que nós temos aqui. Primeiro Coríntios 5. Eu vou comentar com vocês um negócio que o Senhor Deus diz aqui, ó. Olhem bem. Eu peço licença e com muito respeito eu vou ter que ler o que está escrito aqui. Esta semana, uma pessoa me deu uma apertada por uma coisa que eu falei sábado passado aqui. E quando ela me apertou, essa pessoa, dizendo, irmã Maísa, que absurdo, a senhora não tem pena das pessoas para as quais a senhora mandou aquela mensagem? Na hora eu orei a Deus e pedi, Senhor, eu preciso que o Senhor tenha misericórdia de mim e me ajude a responder. A primeira coisa que vem na minha mente, você não precisa pedir desculpas quando está falando a verdade. E eu preciso dizer a você, em nome de Jesus, que o que eu vou falar aqui agora é muito sério, mas não fui eu que escrevi, foi Paulo. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 5, verso 9. A gente vai usar bastante 1 Coríntios 5. Pega e leia aí com o seu olho. Olha o que diz. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com que se prostituem. Olha para cá. O que ele disse? Com quem? Peraí. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Não fecha a sua Bíblia. Não fecha a sua Bíblia que eu preciso lhe perguntar. Vocês sabem que é que um rapaz e uma moça que não são casados fazem quando eles resolvem viver uma vida sexual antes de casar? Como é que Deus chama isso? O que é fornicação? Qual é o mandamento que eles estão quebrando? O 7º, que diz não adulterarás. Todo pecado envolvendo sexo sem ser dentro do casamento é 7º mandamento. Prostituição está em qual mandamento? O 7º. Sim ou não? Sim. A fornicação está em qual mandamento? Ou ver por prostituição na internet, ver pornografia. 7º mandamento. Se prostituir, andar com a roupa meio errada, aparecendo partes do corpo, isso é prostituição. Não pensa que é só uma moça ir lá e se entregar para um rapaz por dinheiro. Não é só isso, não. Qual mandamento está sendo quebrado? 7º. Vocês entendem a seriedade disso? O que você acabou de ler? Você acabou de ler, dizendo aqui, ó, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Querido irmão e querida irmã que está aqui e que estão me ouvindo, seus filhos trazem a namorada para dentro de casa e dormem com elas debaixo do seu teto? Isso está errado? Sim ou não? Sim. Você vai dizer assim, mas irmã Maísa, eu prefiro que seja aqui dentro de casa ou lá fora. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz isso. Quem é o dono da sua casa? É Deus? Ou é o seu filho, ou é a sua filha? Isso não é brinquedo. Não vos associeis. O que é se associar? Responde. Não vos associeis. Não. Continua, verso 10. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, com os roubadores, com os idólatras, porque este não vos seria necessário até sair do mundo. Mas agora vos escrevi para que não vos associeis com aquele que, se dizendo irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com o tal ainda nem com este comais. Olhe para cá. Ele está dizendo, eu não estou pedindo para você sair de quem faz tudo errado e está lá fora. Senão você ia ter que sair do mundo. Eu estou falando no meio do povo de Deus. Quando alguém no meio do nosso povo é avarento. O que é avarento? Egoísta. Com o quê? Como? Eu quero que vocês expliquem. Não adianta só ficar falando o nome. Avarento. O que é avarento?
só pensa no dinheiro para si, o dinheiro é seu, não dá nada para ninguém. Avarento, o Senhor Deus diz que não é para nem comer com essa pessoa. O que mais? O que diz aí? O verso, você vai ter que ler, o verso 11. Olha lá. Devasso. O que é devassidão? O que é devasso? Devassidão envolve imoralidade. Imoralidade. Devassidão é imoralidade. Gente imoral. O que mais que idólatra. Irmãos, então tem irmãos cristãos que são idólatras, sim ou não? Tem. O que mais? Maldizentes. O que é um maldizente? Fofoqueiro. Maldizente, fofoqueiro. Falando mal das pessoas. Não podemos nos associar com essas pessoas. Falar mal dos outros irmãos, que coisa horrível. Aí diz maldizente. O que mais? Beberrão. Ih, tem dentro do povo de Deus gente beberrona? Paulo disse que tinha. O que mais? Roubador. Com o tal, ainda nem comais. O que vocês acham disso? É sério ou não é? É sério ou não é, senhores? Quem está falando isso? Não é a Maísa. A Maísa só está lendo. Isso é sério? Olha o cuidado que nós devemos ter. Paulo entregou Himeneu e Alexandre a Satanás. Deus entrega alguns hoje a Satanás? Sim. Por quê? Porque Deus fala, luta, implora, e a pessoa não muda. E por que a pessoa não muda? Queridos irmãos, a palavra de Deus diz que o diabo anda rugindo ao redor. Queridos, eu quero que agora, em nome de Jesus, todos que estão aqui nos grupos, vocês que estão ouvindo, as irmãs que vieram aqui, os irmãos que estão aqui, queridos irmãos, o pessoal da Escola de Profetas, alunos, respondam agora o que eu estou perguntando. Por que que Pedro diz que Satanás ruge como um leão ao redor do quê? Esses dias o Léo entendeu bem essa questão. Onde é que está o Léo? Saiu com a Thay, né? Olha para cá agora, presta atenção. Vocês precisam entender essa parte aqui. Ao redor do quê? Tem que ser um pouco mais do que isso. É ao redor da gente, mas como ao redor? Ao redor do quê? Se eu disser para vocês que existe um muro de proteção ao seu redor, você acredita? Vocês sabiam que todo ser humano batizado tem um muro que Deus coloca ao redor dele, onde o diabo não alcança? Você sabia disso, querida? Quem é que consegue romper esse muro? O diabo ele fica rugindo ao redor, buscando o quê? Se você abrir um espaço, ele entra. Qual é o espaço que se abre? Idolatria, conversa fiada, maldizentes, fala mal dos outros, roubadores, licenciosidade, imoralidade, prostituição. Isso é a porta aberta para o diabo fazer o quê, gente? Algumas pessoas são entregues a Satanás porque elas querem. Porque elas querem. Porque elas aceitam. Porque elas pedem. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma má teologia sempre surge de um coração imoral. Uma pessoa diz assim, não, mas meu Deus me ouve. Deus não vai te ouvir você fazendo errado. É uma teologia errada. Uma má teologia faz a gente ficar falando com a boca o que Deus nunca vai fazer. Deus não ouve quem está em transgressão dos seus mandamentos. Os nossos pecados fazem separação entre nós e... Sim ou não, senhores? Sim, isso é bíblico. Nós temos que pedir a Deus. A doutrina de um homem é a acomodação aos seus maus costumes. Uma pessoa tem mau costume e acha que Deus vai se acomodar a isso. Deus não se acomoda a isso. Você passou avante o material? Deixa eu voltar aqui. Olha lá, é aí que é para ficar. Não precisa mexer para frente, não. Ó. Então, a doutrina de um homem é a acomodação aos seus maus costumes. Vocês estão entendendo como é sério? Uma pessoa pode dizer, Deus vai me aceitar assim. Deus não vai aceitar assim. Deixa eu comentar uma coisa com você. Deus só vai aceitar no dia que você se moldar a Ele. Não é Ele que se molda a você. Não é Deus que se molda ao ser humano. Quem é que deve se moldar a Deus? Então olha para cá, presta atenção agora. Não adianta você dizer assim, Senhor, eu não gosto dessa roupa. Ele está dizendo, e quem falou que é o seu gosto que tem que seguir?
Senhor, mas eu não gosto dessa comida. Quem falou que é o seu gosto que eu estou analisando? Eu é que sou o dono da comida, eu sou dono de você. Eu tenho que ser dono do seu estômago. Eu tenho que ser dono do seu paladar. Eu tenho que ser dono do seu guarda-roupa. Eu tenho que ser dono da sua cabeça, eu tenho que ser dono da tua escolha. Irmãos, para ser de Deus mesmo, Deus tem que ser dono de tudo. Sim ou não? Sim. Tem que ser dono de tudo, senão não vai funcionar. Satanás não pode ser dono de um pedacinho. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui e para os que estão em casa. Em nome de Jesus, entendam a minha pergunta. Existe a parte que é de Deus, sim ou não? Existe a parte que é de Satanás? Mas existe a parte que é do homem? E se eu disser para vocês que não tem a parte que é do homem, o homem que escolhe um dos dois lados? Irmãos, no mundo espiritual existem 3 partes ou 2? Duas. Ou você está de um lado ou do outro. Vocês entenderam, sim ou não? Sim. Ou estamos do lado de Deus ou estamos do lado do inimigo. Você tem que pensar sobre isso. Você tem que pensar, o Senhor Deus não pode aceitar casamento confuso porque alguém está na pornografia. O Senhor Deus não pode aceitar uma pessoa dizendo, eu não bebo, mas come de forma errada, fica embriagado mesmo. Vive de forma errada, gente. O Deus eterno tem um pedido muito grande, não vos associeis com os impuros. Não vos associeis com os impuros. Irmãos, nós estamos diante de momentos muito especiais, muito grandes. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 2,19. Corre lá. Por favor, eu preciso que você abra em 2 Timóteo. Olha que coisa linda. Todo mundo abra agora. Por favor, não deixe de abrir a sua Bíblia e leia isso quantas vezes for necessário. 2 Timóteo, por favor. Olha que coisa linda que Deus pede. Isso aqui é o Senhor Deus pedindo para você e para mim. E é possível, meu bem. É possível que, em nome de Jesus, isso aconteça no nosso coração. Eu queria que você, ao encontrar esse texto, lesse com todo cuidado. 2 Timóteo, por favor. Observe o que Deus diz aqui. Acharam? 2 Timóteo, capítulo 2. Vamos lá? O verso 19. Vamos ler juntos? Você, querido irmão e querida irmã que está me ouvindo, em nome de Jesus, leia isso aqui, que é o Filho de Deus dizendo para você, através da boca de Paulo. 19. 2:19. Acharam? Eu vou esperar todo mundo achar. E todo mundo que está na igreja imensa que nós temos, que ouçam isso daqui. Olha o que diz. Todavia, o fundamento de Deus. O que é fundamento? O que é fundamento, senhores? Alicerce. Fundamento de quem? Todavia, o fundamento de Deus permanece ou fica firme. Tendo este selo. Qual é o selo? O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se do quê? Da iniquidade, da injustiça, do pecado. Querido irmão e querida irmã que está me ouvindo. Viver é um negócio muito poderoso, querida irmã e querido irmão. Você foi concedido viver. No momento em que seu pai e sua mãe estavam fazendo você, naquele momento em que Deus estava concebendo a sua vida, tinha milhares, trilhares de outras pessoas que podiam ter vindo naquela hora à vida, mas Deus escolheu você. Agora, por que você? Você faria parte do plano de Deus, o plano celeste. Dentro do plano da redenção não podia faltar você. Era assim que Deus pensava. Na cabeça de Deus, você estava lá. Você entende o que é isso? Quando Deus fez o plano da redenção, Ele imaginou você neste plano. Seus filhos, tua família. Ele imaginou tua história lá, mas uma história de vitória. Ele já sabia que você teria problemas, mas Ele arrumou um jeito de você ter vitória. Entendeu? Você está envolvida em algo maior do que a vida. Está envolvido no plano da redenção pela eternidade toda. Quero te mostrar uma coisa poderosa para você entender como é que é a sua vida. Olha isso aqui agora. Eu estou há 50 anos pregando. Nestes 50 anos, eu nunca vi uma época como essa agora. Sabe o que, Andressa? Eu estou vendo agora as pessoas se decidindo pelo bem ou pelo mal.
Tem pessoas hoje dizendo, eu quero ser do mal e acabou. Tem pessoas hoje dizendo, eu quero ser do bem, custe o que custar. Eu nunca tinha visto antes na minha vida. Sempre tinha gente na coluna do meio, assim, em cima do muro. Hoje nós temos gente decidida, dizendo eu quero ser, e outro dizendo eu quero. Vocês já viram isso ou não? Eu nunca vi uma época como essa agora. É a época mais difícil que eu estou vendo. E eu te peço em nome de Jesus, você que está sentado nessas cadeiras hoje, você que está nos ouvindo em casa, você que faz parte do plano de Deus, do povo remido, você que faz parte do povo remido, em nome de Jesus, acerta a sua vida. É agora a chance que nós temos. Você já parou para pensar que Enoque decidiu, era comum de nós, decidiu, e ele viu todas as gerações dos filhos dele até hoje. Quantos de vocês já pararam para pensar que, por exemplo, eu não sei qual é o nome do meu tataravô, eu não sei. Já procurei, estou escrevendo um livro sobre a nossa família, tentei achar o nome do meu tataravô e não acho. Eu sei o nome até do bisavô, mas do tataravô eu não sei. E dos que vieram antes deles, trisavô, a gente não sabe, mas Enoque sabe o nome de todos os descendentes dele até hoje. Sabe ou não sabe? Por que ele sabe? Por que ele sabe? Porque ele está vivo, ele está vendo. Sabe o que significa isso? Entre todos os seres humanos da terra, aquele ali nasceu de mim, aquele nasceu de mim, aquele nasceu de mim, aquele, até hoje. Não é maravilhoso isso? Quem mais sabe também? Olha isso aqui. Quem mais sabe, senhores? Olha que coisa linda! Todos os descendentes de Enoque, ele sabe ou não sabe? Todos os descendentes de Moisés, sabe ou não sabe? Todos os descendentes que vieram, todas as pessoas, eles estão vendo. Não é fantástico isso? Você sabia que você pode ter uma vida gloriosa? Você pode ter uma vida gloriosa. Sua vida pode ser uma bênção tremenda. Querido irmão, querida irmã que está me ouvindo, você não precisa ser entregue a Satanás. Você pode fazer parte da vida dos remidos para sempre. A comunidade dos remidos pode ser a sua casa. Aonde você for pode ser uma bênção. É só você deixar agora, no banco da igreja aqui, o que te atrapalha. Aquilo que Satanás está rugindo para pegar. Olha que coisa tremenda. Irmãos, o decreto dominical vai pegar um monte de gente de surpresa. A maior luta e maior desafio do adventista será o decreto dominical. Quem não mudar agora vai aceitar o decreto dominical. Vocês entenderam? Queridos, quem não mudar agora vai aceitar o decreto dominical, não tenham dúvida. Por que alguns vão se vender nessa época? Porque já estão se vendendo agora. Já estão se vendendo agora. Sabe o que Himeneu e Alexandre tinham feito de errado para ser entregue a Satanás? Blasfêmia. O que é blasfêmia? O que é blasfêmia? Blasfêmia, abre o ouvido bem grandão. Eu tomei um susto. Hoje de manhã para entender o que era blasfêmia. Blasfêmia é falar de Deus algo que pelo mundo é visto como uma desgraça pela boca do cristão. É caluniar a Deus. Caluniar a Deus. Blasfêmia é calúnia contra Deus. O que é isso? Quando a gente diz, Deus não é capaz de resolver o meu problema. Quando a gente toma o nome de cristão e brinca, e finge, e não leva avante aquilo que o Senhor Deus pediu que a gente fizesse. E da nossa boca sai, diante do mundo, imprecações contra os filhos do Senhor. Olha que coisa terrível. A mim o fizestes, quando fazeis a um dos meus pequeninos, diz o Senhor. A mim os fizestes. Irmãos, estamos implorando a muitas pessoas para que o Espírito Santo não saia delas. Vocês sabiam disso? Eis um momento em que o Senhor Deus está esperando que seus filhos venham, se entreguem, se ofertem, se ofereçam. Agora é o momento. Hoje é o momento. Aqui de manhã é o momento em que a gente, pela graça e poder de Deus, pode dizer diante do universo, Senhor,
Eu tenho um trabalho a fazer agora, diante da tua presença. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. O diabo está buscando a quem possa tragar, é o trabalho dele. Ele fica arrumando encrenca, é o trabalho dele. Ele fica arrumando problemas, é o trabalho dele. Mas o seu trabalho é chegar para Deus hoje e dizer: Senhor, tira de mim o que dá direito ao diabo. Tira de mim o que dá direito a Satanás. Que eu não seja do inimigo, que eu seja teu filho, que eu seja tua filha na graça e na misericórdia de Deus. Que a nossa casa seja um local de remidos. Que nosso espaço, aonde chegarmos, seja um local de remidos. Você gostaria de entregar agora, pelo poder que Deus lhe dá, a sua família, sua casa, seus filhos, tomar posições corretas diante de Deus, de dizer diante do Senhor: Senhor, eu não sabia até agora que aceitar certas coisas era errado. Agora eu te imploro em nome de Jesus, que o Senhor se posicione comigo, que o Senhor me dê a força do céu. Você quer fazer isso? Quer? Que o poder de Deus, na sua misericórdia e bondade, alcance a sua vida. Eu preciso do Senhor, faz um milagre em mim. Quer que eu diga uma coisa para vocês? Aonde Deus pode fazer um milagre grande? Aonde? A gente pode muito bem dizer: eu quero um milagre nos outros, eu quero um milagre no meu filho, eu quero um milagre no pastor, quero um milagre na igreja. Mas o primeiro milagre tem que ser na gente, a gente que tem que se entregar. Nós temos que ser a igreja remida. Nós temos que ser o povo remido, que respinga o poder de Deus nas outras pessoas. Você precisa disso. Fale com o Senhor e diga: Senhor, eu quero fazer isso na minha vida. Você gostaria que isso acontecesse? Que esse hino faça essa diferença. Enquanto eu estiver cantando aqui, que você aí onde está, tenha coragem de se levantar diante de Deus e falar: Senhor, eu quero esse milagre na minha vida. Isso é um apelo, viu? Eu estou fazendo um apelo nessa manhã. Um apelo para quem quiser mudar de vida, para quem quiser acertar a casa, para quem quiser acertar a história, para quem quiser mudar de vida e ver seus filhos, suas descendências após você. Como Enoque viu, como Moisés viu. Você gostaria disso, sim ou não? Não ser entregue a Satanás, ser entregue a Deus. Nesta manhã eu estou pedindo para você se entregar a Deus. Para que não te aconteça o que aconteceu com Himeneu e Alexandre. No final, todos que não se entregarem a Deus terão sido entregues a Satanás. Que esse seja o seu momento. Então, enquanto a gente canta, que você seja tocado por Deus. É o que Deus quer fazer na vida de todo crente. Que a sua vida seja uma bênção, que quem entre em contato com você receba os respingos do poder de Deus que está na sua vida. Que você seja uma comunidade remida. Que a sua casa seja comunidade remida. Que a sua vida seja remida pela graça, pelo poder de Deus. Tira as coisas que são as armas de Satanás. Tira aquilo que não é do reino de Deus. Alivie-se disso. Deus pode. Ele é capaz de fazer um milagre na nossa vida, na sua história. Para ser uma história de vitória para a glória do nome de Jesus. Eu vou me ajoelhar agora. Quem quiser se ajoelhe comigo para dizer diante de Deus: eu quero, Senhor. Vamos lá. Eu estou aqui olhando os nomes de todos vocês que estão: Silonita, Carlos, Madeleine, Natália, Ione, Ana Paula, Lara Guimarães, Cristiano, Deus te abençoe, Cristiano, Mônica, Marlene, Priscila, Deus te abençoe, Priscila, Camila, Érica, Cida, Mira Campos, Inês, Antônio Silva, que Deus te fortaleça, Antônio, Sidney, Deus te abençoe, Ana Cleide, Deus te fortaleça, irmã, irmãos que estão ouvindo conosco aqui, que estão conosco nesse momento. Eu vou orar a Deus agora. Queria que onde eu estivesse agora, aqui na Escola de Profetas, respingasse as bênçãos maravilhosas deste lugar para todas essas pessoas. Ingrid, querida, em nome de Jesus. Arca Araújo, se entregue agora a Deus, não precisa chorar não, é para correr para Deus agora. Não existe situação que Deus não resolva, Fernando, isso é para você também. Jaque Dias, que Deus te abençoe, Maria Regina. Vou levantar minha mão em oração, que o Senhor Deus, pela sua graça e poder, nos encha de poder e de graça. Santo Deus e amado Pai,
entendemos que está em nossas mãos a mudança da nossa vida. Que o Senhor não pode nos ouvir enquanto estivermos em claro e aberta transgressão dos teus mandamentos. O Senhor disse, Pai de amor, através da boca de Paulo, que não é nem para nós nos associarmos com pessoas maldizentes, roubadores, inventores de males. Senhor, em nome de Jesus, nos cura, porque todos nós fazemos isso. Nos cure, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos agora que o Senhor nos lave para a tua glória. Que a comunidade dos remidos tenha gente fiel, leal, a começar por nós. Em tuas mãos eu entrego todas as pessoas que estão nos ouvindo, que ainda ouvirão este sermão, para a glória do nome de Jesus, teu Filho. Em tuas mãos eu os entrego te pedindo que o Senhor afaste Satanás de nós. Mande para longe, Senhor, com tua própria voz, dê ordens para Satanás desaparecer deste lugar, de nossa casa, de nossa vida, de nossos pratos, de nosso guarda-roupa, de nossa mente, do nosso computador, dos nossos filhos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Glória ao nome do Senhor. Hoje às 3h30, meu bem, às 3h30, às 3h30, 15h30, nós estaremos juntos para uma mini vigília. Não esqueça, hoje vamos ter uma mini vigília na Escola de Profetas. Combinado? Vamos buscar a presença de Deus, vamos buscar o poder do Senhor, para que o Senhor Deus permaneça conosco, pela graça e poder do Senhor.